Olá, minha família de amor. Estou aqui mais uma vez e hoje para trazer a reflexão algo que tem me ajudado muito no meu aprendizado, principalmente no meu autoconhecimento. A necessidade e também a dificuldade que temos em aceitar a nós mesmos e também aos outros, da maneira que são. Eu sou o Cal Soares e esse é o seu canal Um Tanto de Amor. Simplicidade, preste atenção, vou te contar. Simplicidade, preste atenção. Quando a gente fala em aceitar a nós mesmos e também ao outro, este é mais um assunto que, para variar, como muitos que eu tenho trazido aqui no canal, começa aqui dentro de nós mesmos. A questão da aceitação ou da não aceitação, do julgamento que fazemos dos nossos próprios defeitos, das nossas próprias ações, nós somos, com certeza, o pior juiz de nós mesmos. Em tudo que nós fazemos, nós questionamos se estamos fazendo bem ou mal feito, se é exatamente o que nós queríamos, e o pior é que, principalmente, se é o que os outros queriam que nós fizéssemos. Eu mesmo, a cada vídeo que eu faço aqui para o canal, para mim é uma grande dificuldade, principalmente para começar. Às vezes não sei por onde eu começo, não sei como a coisa vai se desenvolver, como vai terminar, e normalmente não sai exatamente da maneira que eu queria. E muitas vezes eu me culpo por isso, e por muitas outras coisas da minha vida. O vídeo, apesar da minha intenção ser trazer uma boa mensagem, uma mensagem de amor, com certeza não é a coisa mais relevante da minha vida. É só um exemplo que eu quis dar. E essa culpa, infelizmente, está muito ligada à questão da necessidade de se encaixar nos padrões que a sociedade estabelece. A maneira como a gente fala, o que a gente faz ou não faz. E quando a gente começa a se conhecer melhor, entender que a gente precisa gostar do que a gente faz e não os outros, existe uma tendência que a gente comece a aceitar também que os outros sejam assim. Então, a partir disso, a gente para de julgar as ações das outras pessoas, as suas palavras, a sua maneira de ser, a roupa que vestem, a forma como se comportam, as suas crenças. E dessa forma, quando aceitamos as pessoas e, consequentemente, agimos com carinho, com sinceridade, de uma forma verdadeira, as pessoas passam a nos aceitar também. E isso gera um círculo virtuoso. A gente se aceita, aceita o outro aceita a gente, e tudo começa de novo. Aí você pode dizer assim, mas isso é uma utopia. Não, na verdade não. Já parou para pensar como é simples? É só cada um fazer a sua parte. Colocar o amor em tudo isso. Porque não adianta eu falar nada disso aqui se eu não trouxer à tona o amor. O amor é o objetivo desse canal. Quando falamos em aceitação, em não julgar, na verdade, em tudo que fala, ou então que significa o amor, nós estamos falando da nossa natureza. Parece muito difícil que no nosso dia a dia a gente deixe de julgar os outros, porque nós estamos acostumados, infelizmente, a fazer isso.
Nós temos muitas vezes algumas inquietações, coisas que nós gostaríamos de fazer e não fazemos, e os outros têm coragem de fazer. E isso nos incomoda. Isso é um exemplo do motivo pelo qual julgamos as pessoas. No entanto, quando a gente consegue, num certo momento, se conscientizar e antes de falar alguma coisa sobre a vida de uma pessoa, a gente pensa primeiro com calma e aí deixa de falar. E algum tempo depois a gente se sente em paz porque fez isso. Por quê? Porque ao fazermos isso, estamos agindo com amor, estamos retornando para dentro de nós mesmos, para o que somos, para a nossa essência. Então, isso não é tão difícil assim. É apenas uma questão de prática. Se a gente pratica isso no dia a dia, isso se torna natural para a gente. Muitas vezes a gente diz que não tem tempo para fazer isso ou aquilo. Mas como é que nós temos tempo para cuidar da vida dos outros, se não temos tempo para fazer outras coisas? E além do mais, quem nos deu o direito de opinar sobre a vida dos outros? Eu tenho não vou dizer que é uma teoria, porque não é uma coisa minha, né? Eu tenho aprendido isso nos últimos tempos, que opinião sobre a vida dos outros só se dá quando é pedida. Você opina sobre a vida de uma pessoa se ela pedir a sua opinião. Se não, ao conversar com alguém, quando a pessoa está contando algum problema, você simplesmente escuta. Muitas vezes é só aquilo que a pessoa precisa. Já falei sobre isso, se você lembra, no vídeo, às vezes fala, às vezes cala, da importância de ouvir os outros mais do que falar, muitas vezes. Uma coisa que eu tenho feito ultimamente, tenho questionado muitas coisas, principalmente dos padrões aos quais nós somos expostos, e uma coisa que eu tenho questionado bastante são os ditados populares. Você percebe como a gente toma os ditados populares como uma verdade absoluta na maior parte das vezes? Um ditado do qual eu nunca gostei foi aquele que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Se o inferno realmente existe, não tem nenhuma pessoa com boa intenção no inferno. Tem pessoas que dizem ter boas intenções, mas na realidade não as têm. A pessoa que realmente tem boa intenção, ela ajuda os outros e de maneira alguma vai para o inferno. Sem entrar aqui no mérito de crença, se você acredita se é o inferno ou não. Mas o ditado que eu realmente queria trazer aqui, que eu tenho questionado bastante também, é aquele que diz que a primeira impressão é a que fica. Ora, na verdade, a primeira impressão é a que fica só se você quiser. Afinal, a impressão que você tem de uma pessoa é problema seu e não dela. Ela não tem obrigação de causar uma boa impressão. E essa é uma verdade que é tomada como absoluta, que a sociedade tem. Que a gente é obrigado a causar boas impressões nas pessoas. Não, as pessoas que têm que ter por amor uma boa impressão da gente. Afinal, quando você olha um livro, fazendo uma comparação, você não conhece o livro olhando apenas a capa, sem que você abra, olhe nas suas páginas e conheça a sua história. Assim são as pessoas. Devemos evitar julgar as pessoas porque não sabemos a história das suas vidas. Não sabemos os traumas, as inquietações, os problemas que muitos trazem desde a primeira infância e vêm carregando até a vida adulta. Imagine também o quão triste é para uma criança ou uma adolescente que tem uma vontade de fazer, de extravasar um talento que os pais não deixam, simplesmente porque alguma coisa não aceita
pela sociedade. E isso vai aumentando na vida, vai virando uma bola de neve de coisas reprimidas, de inquietações, até que muitas vezes a pessoa chega ao absurdo, digo absurdo pela fatalidade que é para quem gosta da vida e gosta de falar do amor, que é o suicídio. Mais uma vez gostaria de falar a respeito desse assunto, porque estamos agora no final de setembro, e o mês de setembro, como vocês sabem, Setembro Amarelo é voltado para essas questões de refletir sobre o suicídio. E o suicídio, muitas vezes, se origina da questão do julgamento, da pessoa se sentir julgada por toda a sua vida, ou então pelo medo de ser julgada, por fracassar fortemente em alguma área da sua vida e tem um medo muito forte de ser julgado. Então, meus amigos e minhas amigas, deixemos que esse amor que todos temos dentro de nós promova essa aceitação de nós mesmos, dos nossos familiares, dos nossos amigos e de todas as pessoas que estão à nossa volta, porque o mundo precisa disso. E dessa forma, deixo a todos vocês, mais uma vez, um tanto do meu amor. Saber ouvir sem julgar, manifestar paciência, sabedoria para falar, manifestar paciência, sabedoria para falar.